povo. Gente, acharam os hackers, né? Que coisa mais interessante. Uns hackers fullback, viu? Que não se incomodaram em modificar o IP, não se incomodaram em mudar de endereço, não se incomodaram com nada. Esses hackers meio pé de chinelo, viu? Mas interessante, o ministro da Justiça, que era para ser o investigado, já disse logo no Twitter que foi encontrado ligações, sem ter investigado ainda, viu? Antes da polícia saber, Sérgio Moro já estava tweetando, antes da polícia saber. Isso pode, né? Isso é Brasil. Então, essa questão de Sérgio Moro só mostra o que eu já venho dizendo há anos. Como é que funciona essa questão da polícia junto com o judiciário, junto com operações midiáticas, junto com a mídia. A Globo, meu Deus, tá feio. A Globo não sabe para onde correr, sabe? Ela quer ficar do lado de quem tá ganhando sempre. Então, assim, tá muito estranha essa história desses hackers, certo? Primeiro, o investigado era para ser Moro, mas aí Moro é que está comandando a operação. E mesmo antes de qualquer coisa, ele já estava sabendo de tudo, já estava tweetando, já estava descobrindo tudo, né? Mistério da meia-noite. O que vem acontecendo com Moro, com Toffoli, com Flávio, com tudo, só mostra o que eu venho dizendo há tempos. Tempos obscuros em relação às investigações da polícia, o jeito que procede o Ministério Público e o jeito que trabalha a mídia em cima desses casos. Então isso atrapalha muito, isso faz com que tá tirando atenção. Então quer dizer que porque acharam pessoas que eram hackers, acabou todos os crimes cometidos por Sérgio Moro e Dallagnol? Que mentalidade é essa? Porque se acharam os caras e até agora não se provaram nenhuma ligação com o gringo, mesmo que ele tenha passado para o gringo só tem culpa no cartório se encomendou o crime, né? Encomendou o crime ele. Então, assim, o que vocês estão fazendo é atacando a liberdade de imprensa. O que vocês estão fazendo é atacando a democracia desse país. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo, mesmo. Então, todos os absurdos que aconteceu e que a gente viu se acabaram porque acharam uns hackers de Araraquara com 100 mil reais, né? Então, é tudo muito amador. É tudo muito amador. Mas as pessoas estão passando pano, ainda há pessoas que estão passando pano. Eu sou muito revoltada com essa história de polícia, de não sei o quê, porque eu já sofri na pele. Dando continuidade aqui, que eu coloquei como se deu meu primeiro contato com a corrupção, e bombou aqui a postagem, né? Inclusive a página tá bombando, os meninos ficam loucos. 100 mil visualizações em um vídeo sem nenhum preparo é muito bom. Eu parei aqui contando a história de como foi que eu me tornei dona de uma construtora em sociedade com os estrangeiros e como foi que me foi oferecido por um político, né, o primeiro ato de corrupção. Então eu concluí aqui a postagem dizendo que eu concluí as obras lá em Barra de Macharanguape e acabei denunciando a prefeitura e os agentes ao Ministério Público, né? Essa investigação que eu denunciei ao Ministério Público não deu em nada. Um dia desse eu fui chamada novamente para prestar esclarecimentos melhor, mas já passou tanto tempo que não deu em nada. Mas não deu em nada no sentido, quando terminou as obras de Barra do Macharanguape, começou a crise no Brasil, foi em 2014, meus clientes resolveram voltar para a Europa e me deixaram aqui com a batata quente. A gente já tinha obras que já tinham participado de licitações, mais de, acho que uns 700, 800 mil reais em obras. E eles iriam embora e iriam fechar a empresa. Não podia, né? Para não ser deserto, então eles colocaram à venda as cotas dele.
E eu acabei intermediando essa venda através de um cliente meu, que era americano, e ele se interessou em comprar as cotas desses cidadãos. Lembrando que, como eu disse aqui, eu não sabia nada de obra, de construção, não sabia nem o que era uma betoneira. E esse meu cliente, ele tinha ciência de que eu era advogada e atuava na empresa como advogada e administradora. Ele se interessou por comprar, ele e a mulher dele, dizendo que a mulher dele entendia de obra, não sei o que, não sei o que, comprou as cotas desses meus clientes por R$ 100.000, o que foi de graça, preço de banana na época, porque a empresa tinha em licitação para fazer, executar e receber quase 700, 800 mil reais. Então, meus clientes portugueses venderam para esses clientes e eu fui tocar as obras junto com o engenheiro na cidade, dessa vez na cidade de Nova Floresta, na Paraíba, uma cidadezinha pequena, 7.000 habitantes, mas que recebia vastas verbas do governo federal. Lá na prefeitura, as licitações foram feitas de forma correta, não teve nenhuma mutreta, ninguém me pediu dinheiro para nada. E eu fui concorrer a algumas cartas convites e acabei ganhando 4 obras, isso entre escolas, ginásio, posto de saúde e uma sala de aula. Então comecei as obras normalmente junto com o engenheiro, tal. Até que eu conheci o grande prefeito, o João Elias, vulgo meu louro. O prefeito muito sem noção. Esse prefeito era tido lá em Nova Floresta como o Lula do Nordeste. Andava de sandália havaiana, chapéu de palha, era adorado por todo mundo. Se ele botasse um cachorro para se candidatar, ganhava ele apoiando. Então ele começou a me assediar e queria condicionar. Depois eu tinha começado as obras, já estava com uma quase concluída, que era um ginásio de esporte, já tinha começado as salas de aula, já tinha começado os postos de saúde, eram várias frentes de obra. Ele começou a condicionar ao pagamento das obras as investidas que ele dava em mim, eu não dava nem cabimento. Então teve uma certa feita que ele disse: só pago se você ceder. E eu não cedi, botei a boca no trombone, denunciei o prefeito, fui investigar através do portal da transparência como era feito os repasses, já que era uma cidade muito pobre, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha um posto de saúde que presta, não tinha remédio, não tinha carne na merenda, não tinha nada. É uma cidade pobre, eu chamo ela de quintal de Cuité, cheia de analfabetos. Eles tiveram até raiva de mim porque eu chamei isso, mas é analfabetos funcionais, sim. É uma cidade que vive tipicamente do dinheiro de empregos, cabides de emprego na prefeitura. Então, o prefeito lá é uma celebridade. Então, eu comecei a denunciar esse prefeito, eu comecei a descobrir que chegavam verbas para a educação e eram desviadas, que chegavam verbas para a saúde e era desviada. E eu, achando que, descobri tudo, vou salvar o mundo, denunciei tudo no Ministério Público, sabendo que quando eu denunciasse, a única coisa que ele faria era me pagar. Então, eu abri mão do pagamento das obras, tive que parar as obras, isso foi um prejuízo aos cofres públicos muito grande, porque foi eu quando os clientes foram embora e deixaram a empresa, eu fiquei com o capital e acabei investindo tudo nessas obras a qual eu não recebi. Está sob júdice até hoje para recebimento. Então, como eu não recebi, fui denunciando e o Ministério Público escutando. Teve uma hora que o Ministério Público falou: ai, doutor, isso aqui é verba federal, vou mandar para o Ministério Público do Federal. Aí o Ministério Público olhou e disse que eu só estava querendo receber o meu dinheiro, que não era nada desse jeito. Depois eu vou ler aqui para vocês o que é que um procurador federal escreveu dizendo que eu só estava querendo receber meu dinheiro. Lógico que eu só estava querendo receber meu dinheiro. Eu tinha feito as obras, mas aí não deu em nada. E também o Ministério Público lá, estadual, disse que não, que blá, 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 fez uma notificação em relação aos remédios, em relação aos empregos fantasma que eu denunciei dos garis, em relação... Aí, quando foi... Diz que eles justificaram tudo. Apareceu
carne na merenda, apareceu os remédios durante só um mês, quando o Ministério Público foi fiscalizar, né? Aí o Ministério Público disse que eu estava ficando doida. Mas o mais interessante é que 1 ano e meio depois de que eu estava ficando doida, apareceu no Jornal Nacional que um gari recebia R$ 9.000 na cidade de Nova Floresta e o prefeito com a cara estampada nacionalmente. A doida que estava certa. E depois se descobriu que realmente eu tinha razão, mas ainda não deu em nada, ainda não recebi meu dinheiro, ainda está sob júdice, mas o Ministério Público disse lá em rede nacional que o Ministério Público, fazendo seu trabalho com a polícia, tinha descoberto um esquema de corrupção, no qual eu entreguei todo mastigado. Né? É assim que funciona a vaidade da polícia e desses promotores. Então, aí foi meu primeiro processo penal, porque um sério, e mais 17, porque prefeito, secretário, vereadores, quase todas as autoridades da cidade me denunciaram por calúnia e difamação. E o sócio que tinha comprado as cotas lá dos gringos entrou com processo contra mim por estelionato, dizendo que foi induzido a erro a comprar cotas de uma empresa que não dava lucro. Por quê? Assim que ele comprou, a gente começou uma frente de obra em Ceará Mirim, que era do projeto Minha Casa Minha Vida. A nossa grande Dilma cortou as verbas para o financiamento da casa própria e a gente teve para a obra. Foi o primeiro prejuízo realmente. E o outro investimento que ele fez foi em Nova Floresta. A gente começou as obras, mas diante dessa confusão com o prefeito, a gente não recebeu. Então, realmente, ele teve um prejuízo financeiro, mas ao invés de brigar na justiça junto comigo, né, como eu estou fazendo até hoje, ele achou que eu tinha por bem, que eu tinha enganado, que eu tinha como adivinhar que eu não ia receber e me processou por estelionato. Esse processo de estelionato me custou muito caro, porque eu nunca dei cabimento a esse processo de estelionato. Quando eu recebi essa citação, eu peguei o processo, levei lá para a OAB, disse assim, ó, te vira aí, porque eu não cometi estelionato nenhum, eu estava advogando, eu era advogada da empresa, eu intermediei um contrato e nunca dei muito cabimento a esse processo. Mas eu não dei cabimento, nunca dava. Mas os meus coleguinhas advogados, né, fazia questão de jogar esse processo na minha cara, mesmo eu sem nenhuma condenação. Então, as 17 ações criminais que eu tive na cidade de Nova Floresta não me levaram para a cadeia, eu fui inocentada em todas elas, porque também, né? Mas esse de estelionato ficou aí por uns 2, 4, 5, 6 anos assolando. Toda vez que queriam falar mal de mim, aí dizia assim, eita, tem um processo de estelionato, tem um estelionatário. Sempre, sempre. Principalmente os coleguinhas advogados, mesmo sabendo, conhecendo o processo, mesmo sabendo que a OAB era meu amigo escuro, mesmo sabendo que não combinava comigo aquele tipo de situação, mas a classe que quer que eu chame de limpa, de maravilhosa, usou muito isso contra mim. Essa é a segunda parte da minha vida com a corrupção nesse país. Depois vem a terceira. Beijo, galerinha, povo.